Eu recebi o Prêmio Jornalista Amigo da Criança em 2012 e esse prêmio, que é conferido pela ANDI, Direitos em Comunicação, ele é pelo conjunto de trabalhos. Ao longo da minha carreira, eu tenho me dedicado muito a essa temática da infância e da adolescência, produzi algumas matérias, inclusive, com o apoio da ANDI, por meio do Prêmio Tim Lopes, sobre exploração e abuso sexual. E acho que esse prêmio foi em reconhecimento a essa trajetória, uma trajetória que ela não é só individual, na verdade é uma trajetória também coletiva dos veículos de comunicação por onde eu passei, especialmente o Correio Brasiliense e a Empresa Brasil de Comunicação, que me possibilitaram desenvolver esses trabalhos, e muitos colegas que foram parceiros nessa trajetória, porque esse tipo de reportagem você não consegue desenvolver sozinho, você precisa do apoio e a colaboração de vários parceiros, tanto chefias quanto outros jornalistas, e você desenvolve a partir desse aprendizado, dessa jornada coletiva. Eu acredito que é um prêmio Jornalista Amigo da Criança, que ele faz com que a gente se sinta ainda mais com a responsabilidade de cobrir corretamente essa temática, de continuar fazendo matérias sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, traz mesmo um pouco desse peso, da importância do tema, e para você estar sempre atenta a usar os termos corretos, a buscar as formas respeitosas de apuração e escrita. Então, ele gera outras reportagens, na verdade, e traz uma responsabilidade muito grande para quem possui esse prêmio. É uma rede, se constitui a partir do momento que você recebe esse prêmio, você passa a constituir uma rede com outros jornalistas muito valorosos, que têm trabalhos importantes, e é importante que isso um estimule o outro a continuar fazendo essas coberturas. E complementando, acho que poderia citar algumas das reportagens que fizeram com que eu recebesse esse prêmio. Por exemplo, sobre exploração e abuso sexual de crianças na região amazônica, em comunidades vulneráveis, como quilombolas, indígenas, seringueiras. Eu coordenei uma série de reportagens pela Rádio Nacional da Amazônia, que recebeu o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo com essas matérias. Ainda no Correio Brasiliense, eu trabalhei num caderno coordenado pela jornalista Maria Clarice Dias, que entrevistava crianças e abusadores 10 anos depois de terem sofrido casos de abuso sexual, mostrando que é possível sim a superação de algumas dessas violências. É obviamente uma superação difícil, que deixa marcas, tanto para quem sofre, para quem comete a violência. Então, esse foi um outro trabalho. Recentemente, eu coordenei uma série de 12 matérias sobre direito das crianças e adolescentes no contexto da Copa do Mundo, mostrando que no Brasil o direito ao esporte das crianças ele ainda não está plenamente assegurado, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, infelizmente, os mega eventos esportivos, ao invés de estimular esse direito ao esporte, estimular o Estado e a sociedade a garantir esse direito para as crianças, em certa medida gerou outras violações. A gente verificou em várias capitais e sedes da Copa do Mundo o agravamento, o aprofundamento de violações como trabalho infantil, exploração sexual, e isso é extremamente preocupante quando a gente pensa que as Olimpíadas estão prestes a acontecer no Brasil, outro mega evento esportivo, e a gente não vê uma perspectiva real de que essas violências elas sejam combatidas e prevenidas. A rede de proteção para a infância ela ainda é muito frágil no Brasil. Eu acredito que essa iniciativa da ANDI estimula os profissionais e os veículos a essa cobertura. Você teve um primeiro momento na década de 90, logo após a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa era uma temática muito pouco debatida na sociedade. Então a ANDI e outras organizações de direitos humanos tiveram esse importante papel em estimular os jornalistas a cobrir melhor, a procurar saber se tanto o Estado, a sociedade, quanto as famílias estavam empenhadas em garantir o direito dessas crianças e dos adolescentes, vendo as crianças como sujeitos de direitos, como protagonistas de suas histórias. Então, esse prêmio ele é um estímulo, e ele não é só o prêmio. As iniciativas das organizações de direitos humanos, como a ANDI, vem acompanhada, por exemplo, de manuais, de cursos. Isso contribuiu para criar uma cultura muito positiva nas redações. E essa cultura ela vem se aprimorando
aprimorando, inclusive. Atualmente, a ANDI e outras organizações de direitos humanos trabalham, por exemplo, com a temática do racismo na infância, em como isso impacta a vida de crianças e adolescentes. Então, hoje a gente também já percebe uma cobertura da mídia mais positiva e mais contextualizada sobre os impactos da violência racial entre crianças e adolescentes. A cobertura da mídia sobre a temática da infância e da adolescência avançou bastante nos últimos 25 anos, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que visibilizou a necessidade de garantia de direitos para as crianças e os adolescentes. Então, a gente viu um crescente de reportagens, até mesmo investigativas, que revelavam violações, cadeias de exploração sexual, trabalho infantil, foi tema de diversas matérias na mídia, questões também como adoção. A gente acompanhou muitas reportagens sobre isso e houve sim um avanço na cobertura, principalmente de alguns veículos que se dedicaram mais a essa temática. Por outro lado, infelizmente, alguns veículos passaram a fazer uma cobertura sensacionalista e policialesca de crimes cometidos por crianças e adolescentes. O resultado disso é que atualmente a gente vê no debate sobre a redução da maioridade penal a mídia quase como um antagonista dessas questões e fazendo uma campanha aberta para a redução da maioridade penal. Isso contamina muito o debate e cria esse senso comum de que seria necessário encarcerar mais adolescentes que cometem crimes graves. Não foi feita uma cobertura mais aproximada sobre o que significa a realidade, por exemplo, dos centros, as unidades de internação onde são aplicadas as medidas socioeducativas, mostrando que existem muitos adolescentes privados de liberdade. Mais do que isso, a mídia deixou uma lacuna muito grave na cobertura do aumento dos crimes, dos homicídios de adolescentes, especialmente de jovens negros. Então, a gente precisa agora rever, fazer uma reflexão sobre o papel da mídia nesse debate e sobre como nós vamos continuar fazendo essa cobertura sobre o direito das crianças e adolescentes e sob a perspectiva dos direitos e não pensando na criminalização dos adolescentes. Um desafio muito grande para os jornalistas, para a próxima geração de jornalistas, para os estudantes que estão nas universidades agora, é pensar qual foi o papel da mídia nessa cobertura que vem colocando jovens, adolescentes e até, às vezes, crianças como os principais atores de crimes, quando as estatísticas mostram que não é exatamente isso que ocorre, pelo contrário, são as principais vítimas. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem um papel fundamental na promoção dos direitos da infância e da adolescência no Brasil. Anteriormente, não era essa população, essa parcela da população, não era vista como sujeito, como uma parcela da população que tinha que ter uma dedicação especial do governo, do Estado, da sociedade, das famílias, um compromisso para que o Brasil fosse mesmo o país do futuro. Costumava-se dizer isso, mas de uma maneira muito abstrata, sem pensar qual o caminho, quais os passos que a gente precisava trilhar para poder realmente a gente garantir um futuro para nossas crianças e adolescentes. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma série de medidas que ainda não foram plenamente cumpridas no Brasil, mas que já mostram nesses 25 anos seus avanços. Redução da mortalidade infantil, redução do analfabetismo e de algumas violações de direitos. Por outro lado, outras violações elas permanecem, né? O direito à vida das crianças e dos adolescentes não está plenamente assegurado, o direito de você ter unidades, por exemplo, de cumprimento de medidas socioeducativas que possam realmente ressocializar esses jovens, a gente ainda não vê isso refletido. E aí entra justamente o papel da mídia. A mídia ela acompanhou um pouco esse Estatuto da Criança e do Adolescente, fez cobertura sobre alguns temas que esse estatuto traz, mas foi omissa em relação a outros temas. Alguns veículos de comunicação e alguns jornalistas também fizeram críticas muito preocupantes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, como se ele só protegesse jovens em conflito com a lei, quando na verdade ele busca garantir direitos. Então, houve um crescente, isso vem se revelando nesse momento, no debate público, como se quem defende o Estatuto da Criança e do Adolescente estivesse defendendo bandidos. E não é disso que se trata. Algumas reportagens, algumas coberturas
leituras, alguns programas policialescos têm contribuído para que esse debate seja feito dessa forma. Então, é um momento muito especial esse, dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a sociedade se reveja se ela realmente está conseguindo garantir esses direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que fique atenta às ameaças ao Estatuto da Criança e do Adolescente que estão em curso, especialmente no legislativo, de retrocesso de garantia dos direitos, e no caso de nós jornalistas e da mídia em geral, que a gente pense se a gente consegue ver esse documento e consegue enxergar nele essa criança, esse adolescente que precisa da atenção do Estado, da sociedade, da família e que não precisa de ser criminalizado, pois hoje sua vida corre risco, o seu bem-estar, o seu desenvolvimento, e a sociedade como um todo tem que ser responsável por isso.